E aí, pessoal? Beleza? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que pode explodir a sua cabeça. E se eu te dissesse que o Brasil não foi descoberto, mas sim inventado? Calma, não joga fora seus livros de história ainda. A ideia aqui é bem mais profunda. A gente aprende na escola que em 1500, Pedro Álvares Cabral e sua frota chegaram aqui, viram os indígenas, acharam tudo muito exótico e pronto, Brasil descoberto. Mas a história é muito mais complexa e fascinante do que essa versão simplificada. Para começar, vamos pensar no próprio termo descoberta. Descobrir algo significa encontrar uma coisa que ninguém conhecia, que estava escondida. Mas essa terra não estava vazia, né? Milhões de pessoas de centenas de etnias diferentes já viviam aqui há milhares de anos. Eles tinham suas próprias culturas, línguas, sociedades complexas. Então, para eles, não houve descoberta nenhuma. O que houve foi uma chegada, uma invasão. A ideia de descoberta já nasce de uma perspectiva puramente europeia, que ignora a existência e a humanidade de quem já estava aqui. É como se eu entrasse na sua casa e dissesse que descobri seu sofá. Estranho, né? É aí que entra o conceito de invenção. A palavra pode parecer forte, mas faz muito sentido. O Brasil, como a gente entende hoje, né, um país unificado, com uma língua oficial, fronteiras definidas, uma identidade nacional. Não existia em 1500, portugueses fizeram, ao longo de séculos, foi construir, ou seja, inventar essa entidade chamada Brasil. Eles não encontraram um país pronto. Eles o moldaram de acordo com seus próprios interesses econômicos, políticos e culturais. Vamos voltar para o primeiro contato. As cartas de Pero Vaz de Caminha são um documento incrível para a gente entender isso. Ele descreve a terra com um olhar de maravilha, mas também com um olhar de quem está avaliando o potencial econômico. Ele fala da abundância de água, das terras férteis e, principalmente, da possibilidade de encontrar ouro e prata. Ele também descreve os nativos, os tupinambás, como inocentes e puros, fáceis de converter ao cristianismo. Ou seja, desde o primeiro momento, a visão europeia já estava projetando seus desejos e planos sobre essa nova terra e seu povo. Eles não estavam tentando entender a cultura local em seus próprios termos. Estavam tentando encaixá-la em seu próprio mundo, como uma peça a ser explorada. Essa invenção começa a tomar forma com a exploração do pau-brasil. O nome do nosso país vem de uma árvore. Isso já mostra o quão forte era a lógica econômica. Portugal não estava interessado em criar uma nova sociedade no início. Queria extrair riquezas. As primeiras décadas foram marcadas por feitorias no litoral, pontos de troca com os indígenas. Mas a relação que começou com o escambo logo se transformou em violência e escravidão, quando os interesses portugueses mudaram. A verdadeira virada na invenção do Brasil veio com as capitanias hereditárias e o plantio de cana-de-açúcar. Aí sim, Portugal decidiu colonizar de fato, ocupar a terra. E para fazer essa grande empresa agrícola funcionar, eles trouxeram um dos elementos mais trágicos e definidores da nossa história: a escravidão em massa de africanos. Milhões de pessoas foram sequestradas de seus lares na África e trazidas à força para trabalhar nos engenhos. Essa violência brutal é a base sobre a qual a economia colonial brasileira foi construída. O Brasil foi inventado com o suor e o sangue de africanos escravizados e a dizimação de povos indígenas. Ignorar isso é ignorar a fundação do nosso país. A imagem que se criava do Brasil na Europa também era uma invenção. Mapas antigos mostravam monstros marinhos na costa, papagaios gigantes e representações de canibalismo que, embora existisse em alguns rituais específicos, foi exagerado e generalizado para pintar os nativos
como selvagens que precisavam ser civilizados ou eliminados. Essa era uma forma de propaganda, uma justificativa moral para a colonização e a violência. Criava-se uma imagem exótica e perigosa, que servia aos interesses do colonizador. Até mesmo a ideia de um território unificado foi uma construção lenta. As diferentes capitanias mal se comunicavam. Uma pessoa em Pernambuco, no século XVII, tinha muito mais contato com Lisboa ou com a África do que com alguém de São Paulo. A integração do território foi um projeto do Estado português imposto de cima para baixo, muitas vezes com muita luta e resistência. As expedições dos bandeirantes, por exemplo, que hoje são romantizadas como atos heróicos de desbravadores, foram, na verdade, expedições violentas de captura e escravização de indígenas, que acabaram expandindo as fronteiras do que viria a ser o Brasil, quando a família real portuguesa fugiu de Napoleão e veio para o Rio de Janeiro em 1808. Essa invenção ganhou um novo capítulo. O Brasil deixou de ser apenas uma colônia de exploração e passou a ser a sede do Império Português. Isso trouxe um desenvolvimento urbano, cultural, com a criação de bibliotecas, universidades, teatros, mas novamente era um projeto para a elite, que continuava a se espelhar na Europa, enquanto a grande maioria da população vivia na miséria e na escravidão. E a independência foi mais uma etapa dessa invenção. Não foi uma revolução popular que criou um país do zero. Foi um acordo entre as elites, liderado pelo próprio filho do rei de Portugal, para garantir que a estrutura social e econômica, baseada na grande propriedade de terra e na escravidão, permanecesse intacta. O Brasil se tornou independente de Portugal, mas o povo continuou dependente de uma pequena elite. Ao longo do século XIX, intelectuais e artistas foram encarregados de criar os símbolos dessa nova nação: uma bandeira, um hino e uma história oficial. E qual foi a história que eles escolheram contar? Uma história que romantizava o passado, que celebrava a união das três raças, o europeu, o indígena e o africano, de uma forma harmoniosa, apagando toda a violência, a escravidão e o genocídio que marcaram essa relação. O quadro A Primeira Missa no Brasil, de Vitor Meirelles, é um exemplo perfeito. Ele mostra indígenas maravilhados e pacíficos diante da cruz, como se a catequização tivesse sido um evento tranquilo e bem-vindo. Essa é a invenção de um passado conveniente. Então, quando falamos na invenção do Brasil, não estamos negando a existência do nosso país. Pelo contrário, estamos tentando entender como ele foi construído, por quem e para quem. Estamos questionando a versão oficial, que muitas vezes esconde as partes mais dolorosas e complexas da nossa formação. Pensar no Brasil como uma invenção nos ajuda a perceber que a identidade nacional não é algo fixo, natural. Ela está sempre em construção, sempre em disputa. E por que isso é importante hoje? Porque as consequências dessa invenção colonial estão por toda parte. A desigualdade social brutal, o racismo estrutural, a concentração de terras, a violência contra os povos indígenas. Tudo isso tem raízes profundas nesse processo de colonização que nos inventou como um país para poucos. Entender que o Brasil foi inventado nos dá o poder de questionar que Brasil nós queremos reinventar hoje. Um país que continua reproduzindo as lógicas de exploração do passado, ou um país que finalmente encara suas feridas e busca construir um futuro mais justo e inclusivo para todos os brasileiros, e não apenas para uma minoria. A história não é só sobre o passado, é sobre como o passado molda o nosso presente e como nós podemos moldar o nosso futuro. Essa discussão é longa e cheia de nuances, e o que fizemos aqui foi só arranhar a superfície.
mas espero que tenha servido para plantar uma sementinha de curiosidade e um olhar mais crítico sobre a história que nos contaram. Se você curtiu essa reflexão, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E comenta aqui embaixo. O que você acha dessa ideia de invenção do Brasil? Vamos continuar essa conversa nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima.